Olá, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre se é possível aprender a reformar bonecas fazendo bonecas. Meu nome é Fátima Melotti, eu sou especialista em reforma de bonecas. Às vezes parece contraditória essa pergunta, né? Porque a gente já quer começar pela reforma. Mas existe uma lógica aí por trás, né? Se a gente aprende a consertar algo que estava danificado, é bem possível a gente fazer o processo inverso. Eu comecei fazendo bonecas de pano, tinha outro interesse, não imaginava que tinha todo esse mundo de necessidade das reformas de bonecas ali guardadas que estão precisando de reforma e que raramente a pessoa sabe que existe essa pessoa, esse profissional para fazer esse tipo de reforma. E às vezes sabe que ele existe, mas tá longe, não tem ninguém aqui perto de mim, né? Às vezes a pessoa realmente não sabe disso. Ela tem um problema, ele identificou o problema, mas não sabe quem é que tem ali a solução, né? Eu tô dizendo sobre isso não que eu esteja indicando que alguém deva começar a fazer bonecas de pano para depois chegar na reforma de bonecas. É totalmente possível, viável, mesmo sem ter muito tempo, mesmo gastando pouco e sem sair de casa, você começar a fazer diretamente a reforma de bonecas. Mas assim como várias vezes, né, observava criança, observando meu filho mesmo, tinha lá um computador velho ou alguma outra coisa, gostava de desmanchar, decompor aquilo pra ir tentando montar de novo. Então às vezes parecia, nossa, tá destruindo o carrinho, mas estava lá tão concentrado pra querer colocar de novo. Então um dos presentes do meu filho pequeno, ele quis uma caixinha de ferramentas, desmontou tudo lá, um computador, e montou de novo. Não funcionou, mas é essa arte de querer entender como que é aquilo que faz a gente ir progredindo. Então eu vejo que as bonecas de pano, como essas daqui, eu continuo fazendo bonecas de pano, mas assim, a porcentagem do meu trabalho todo é muito pequena. Então, fazer bonecas de pano ajuda muito a gente ir compondo um padrão. Algumas regrinhas que existem aqui, como roupinhas, como tirar medidas, elas daí realmente, eu acredito que me ajudou assim durante um tempo a economizar um tempo para migrar para a reforma de bonecas. Chegou uma hora em que eu comecei a ver que em algumas lojas especializadas, algumas coisas bem específicas da matéria-prima para a reforma de bonecas, tinha lá as bonecas, os pedaços de bonecas, né? Cabeça, e também eu comecei a receber bonecas que estavam faltando partes ou partes da boneca. E às vezes quando eu acho também, pego, higienizo partes dessa boneca e depois a gente recompõe, coloca em alguma boneca conforme a necessidade. E aí eu comecei a perceber, nossa, mas eu vou levar então algumas partes dessa boneca para fazer uma boneca toda. E eu já mostrei outras vezes, né, isso aqui, porque tinha aparecido uma boneca para reformar de uns mais de 30 anos, aquela boneca. Ela era esse conjuntinho aqui praticamente, o resto era tudo de tecido. E aí então, vamos começar a fazer uma boneca. Eu fiz o processo contrário, já fazia reforma de bonecas e comecei a fazer a boneca a partir disso daqui. E eu comecei a ver que também é possível o contrário, né? Então a gente começa fazendo isso daqui, essas bonecas, porque as técnicas são parecidas. E quando a gente começa a entender essa engrenagem, não faz lá como eu citei de desmontar um computador e montar de novo ele não funcionar, isso daqui é a parte prática, é toda a nossa arte manual, é toda a nossa criatividade, é a nossa imaginação, é a nossa experiência alicerçada nas nossas vivências, naquilo que a gente já conhece, naquilo que a gente sonha, naquilo que a gente quer ver nascer. Então a gente pega bonecas que estão danificadas e a gente volta da vida para essa boneca. E a gente tem um pedacinho aqui de plástico que a gente pode criar. E aí começa da mesma regra. Essa boneca aqui, geralmente é dessa forma aqui, como essa boneca aqui, que a gente deixa a boneca que chega danificada, porque a gente desmonta. Então o processo é muito parecido, de pôr o forro, de estar fixando a parte de tecido, que é o forro, a partezinha aqui da borracha, né? O que é que a gente vai fazer para amarrar, ou se a gente vai pôr braçadeira, ou se técnica que a gente vai usar, né? E também de proporção, se a gente vai fazer a própria modelagem dessa roupa, se eu já tenho alguma, que eu sempre digo que o boneca é PMG, se eu já tenho alguma roupinha que vai servir aqui, e tenho também, olha, essa, eu amo esse destaque, esse olhinho dessa boneca, uma bonequinha super simples, super baratinha, mas que ela tem toda a possibilidade de trabalho. Esse daqui custou R$6,10, e ela foi comprada em dezembro de 2020.
E a possibilidade mesmo que hoje eu ando fazendo, quero saber mais coisas, quero pintar, quero mudar a cor dessa boneca. Então, quando eu comecei a ter essas ideias e querer incrementar na minha reforma de bonecas, independente da cliente pedir ou não, mas ter isso como uma oferta, como uma possibilidade, porque às vezes a cliente sabe que ela tem um problema, que ela quer reforma, mas a gente que é especialista nisso, a gente pode ir dando dicas. Então eu comecei, não, vou testar nessas bonecas aqui, além de fazer, antes eu vou pintar, vou colocar cabelo, vou implementar, vou fazer uns testezinhos aqui de brinco. Quais são algumas outras possibilidades? Que essa daqui é um pescoço que não tem a valetinha, né? Então foi assim, me ajudou muito. Acho que é um processo muito válido de aprender a fazer bonecas pra gente chegar e se aprimorando lá na reforma de bonecas, porque é conhecer o processo. E ele também, ao contrário, também serve. Então hoje eu faço bonecas de pano, total muito pequeno, que alguém quando pede mesmo tem uma história ali, que já conhece meu trabalho, mas eu não ofereço esse tipo de trabalho. Quando sou procurada, eu respondo isso como uma solução para aquela pessoa que está procurando, que quer uma boneca minha, que conhecia já do trabalho antes. Então hoje eu trabalho com reformas de bonecas, mas a gente tem sempre exceção, porque a gente nunca deixa, né, esse viés, esse amor, isso que a gente tem. E agora faço também, além de dar aulas, além de estar fazendo a reforma da boneca em si, fazendo bonecas mesmo, pegando essas bonecas aqui e fazendo. E aí eu gosto muito dessa outra parte que as pessoas vêm, dão bonecas para serem doadas. Eu vejo como muito importante, muito valoroso, de uma retribuição gigante quando a gente faz esse tipo de doação. Então não é só doação do material, é doação do nosso tempo, doação daquilo que a gente quer ver no outro, do sorriso que a gente quer ver no outro. E assim como a boneca ganha vida, se renova novamente, essa pessoa que recebe também. Isso é muito gratificante, isso é uma prática que eu gosto de falar para as pessoas, não do que eu estou fazendo, não do que eu faço, né? Mas sim que você experimente passar por isso, que você vai ver que vale a pena. Então, o nosso trabalho, ele pode ser muito amplo nas artes manuais, né? Mas a gente tem que ir restringindo ali o que é que você trabalha. Então, das artes manuais, bonecas. Que tipo de bonecas? Reforma de bonecas. As bonecas de pano, elas são ainda muito importantes no meu trabalho, porque aparecem bonecas de pano para se fazer a reforma. Mas as bonecas industrializadas são essas bonecas bebês, são a que a maioria tem e que estão danificadas e que realmente precisa dessa renovação, precisa dessa reforma. E por que não levar essa experiência, trabalhar também em compor uma boneca? Então é um caminho de ida e volta em que a gente vai colocando aquilo que a gente já sabe e aprendendo cada vez mais. A pergunta inicial era, é possível aprender a reformar bonecas fazendo bonecas? Totalmente! Tanto aprender pra a gente se aprimorar, quanto entender o passo a passo, como se fosse assim, eu tô vendo a boneca por dentro, né? Então, quais são as possibilidades que eu tenho? Cada vez a gente enxerga mais. Cada boneca é específica, cada cliente que chega tem uma dor que a gente precisa ajudar a resolver, que a gente tem ali a solução. E é muito importante alguns detalhezinhos que tem na gente fazer a boneca, que a gente pode dar como sugestão para a pessoa. E ela, nossa, que bom, posso fazer isso, gostaria de fazer isso, né? Então, essa é uma dica para você pensar, que está servindo muito para mim na contramão, né? Primeiro reformar e depois começar a fazer a boneca. Mas que ela é muito ampla, gratificante, e ela tem um imã que chama a gente, né? E a gente fica feliz também, a gente se renova também. Se você gostou desse conteúdo, siga as nossas redes sociais, se inscreve no canal, e a gente está sempre aqui falando de bonecas e reformas e revivamento das bonecas.